Amém. Ser de luz. E o meu peito se enche de calma, verdadeiro que seja de alma, e que o sol todo dia ainda possa brilhar. Vejo um novo começo de era. Se der ruim, recomece, já era. Todo fim é começo pra um novo lugar. Vem Por todo o mar eu vou te amar. eu amarei, Tenha fé. até o céu eu vou seguir. Vivo pra sorrir por onde for. Por todo o mar Eu vou te amar. eu amarei, Se Deus quiser. até o céu eu vou seguir. Vivo pra sorrir por onde for. Ai, 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 Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Vou colocar mais essa luzinha aqui na frente. Boa noite a todos. Estamos começando essa live, né? Depois daquela jornada intensa, jornada maravilhosa para que vocês entrassem aqui do lado de cá, né, para a formação. Agora já vamos começar um novo ciclo de lives, né? E eu vou fazer um esforço, né, aqui do lado de cá, para ter consistência nesses conteúdos, né, nessas lives, para que a gente consiga trazer mais informações para vocês, consiga trazer muito estudo de valor, né? E o objetivo sempre aqui é trazer conhecimento de valor para que vocês saiam da live enriquecidos, né, de conhecimento, para que a gente não precise só das jornadas para gerar conhecimento de valor para vocês, né, gerar conteúdo de valor para vocês. Eu espero muito que esse conteúdo de hoje ajude vocês. E eu não tô com a energia de sempre, mas não vamos com essa energia assim mesmo. A gente vai falar, como eu falei no início, sobre como os terapeutas podem utilizar a expressão genética a favor da cura do seu paciente. E eu sugiro fortemente, né, que você que está aqui no Instagram, que você que está aqui no YouTube, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, tá? Ao compartilhar, a gente ajuda, você nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, você que está aqui no Instagram, é só você clicar nesse aviãozinho, que parece um aviãozinho de papel, e aí, né, manda aí para todo mundo que você conhece. A gente vai falar de ciência aqui, tá? E para você que está aqui no YouTube, é só você clicar em compartilhar. Aproveita e também já clica aqui no joinha, né, para dar um like aqui na live, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, e que a gente, né, consiga levar para mais pessoas através dessas ações de vocês, tá bom? Aproveitando, já se inscreve no meu canal, né? Tem um botão aqui embaixo no YouTube de inscrever-se. Você também que está aqui no Instagram e não me segue ainda, também tem um botão em algum lugar aqui do Instagram para você se inscrever, tá bom?
Eu vou começar essa aula falando e depois eu vou compartilhar aqui a tela do meu iPad, que aí a gente vai dando aula para vocês, tá bom? Ok? E aí quero desenhar essa aula mesmo, né? Primeiro, a gente vai falar sobre o que significa isso, né? Como o terapeuta pode utilizar a expressão de genética a favor da cura do seu paciente? Como é que eu, como terapeuta, vou lidar com genética? Vou mexer, mobilizar com genética? Que papo louco é esse, Dalila? E ainda assim, eu vou ajudar o paciente a se curar com isso, né? Pois é, parece um papo muito doido, por isso que eu acho que você merece ficar aqui, porque isso é verdade, tá? Quando nós mobilizamos traumas, nós estamos mobilizando eventos, momentos da vida da pessoa. Hoje eu mobilizei alguns sozinha aqui, inclusive, e tô com essa carinha de choro, porque tá aqui. Não vou chorar mais, já chorei o suficiente. Tá aqui. Isso aqui é resultado, são quantas folhas, quantas páginas de mobilização de trauma. Eu tinha até colado já aqui, como eu ensino para os meus pacientes, alunos fazerem isso. Eu também fiz. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 páginas de mobilizar traumas, coisas, sozinha aqui. E foi antes de começar a live. Pois é, o que a gente faz com o paciente é mobilizar fatos, né? E todos esses fatos traumáticos recentes ou antigos, eles são armazenados em uma memória, consciente ou inconsciente, mas antes que fique armazenado, aliás, ao passo que ele se armazena aqui, ele vai armazenando também nas nossas células. É por isso que a pessoa adoece, seja de doenças das mais diversas, físicas, seja uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma depressão, físicas, né? Uma dor de garganta, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja algum fator comportamental, inclusive alguma trava. Todas essas, eu acho que eu vou desenhar, posso ir desenhando já, porque aí vocês já vão entendendo mais, né? Fica bom, né? Para vocês irem tá bom? Eu vou escrevendo logo aqui, que aí vocês já vão. Nossa, minha câmera tá muito suja. Deixa eu limpar aqui com a minha calça mesmo. Acho que melhorou. Todos os fatos difíceis
são armazenados na memória cérebro consciente ou inconsciente e são armazenados em outra memória cérebro da célula. Aqui é o macro, deixa eu colocar o macro, e aqui é o micro. Vocês já ouviram falar na geometria fractal? A geometria fractal, ela fala, né? Então, existe a geometria, aquela geometriazinha perfeita, né? De triângulo, retângulo, losango, enfim. Essas coisas aí que eu não sou muito boa, não. De matemática, essas coisas. E existe a geometria fractal, que diz que assim como acima, abaixo. Ou seja, quando você vê uma árvore, deixa eu ver se eu acho uma figura aqui. Vou pesquisar aqui, é ao vivo mesmo. Deixa eu ver uma árvore. Geometria fractal, árvore. Assim como acima, abaixo. Isso significa dizer, deixa eu ver se tem aqui, não tem uma figura, mas eu vou falando mesmo. Tem umas figuras, mas melhor falar mesmo, não vai adiantar muito compartilhar com vocês, não. É melhor explicando. A geometria fractal fala que assim como acima, abaixo, ou seja, quando você olha uma árvore suntuosa, né? Quando você vê uma árvore bonita, cheia de flores, de frutos, enfim, aquela árvore bem bonita, assim como ela está acima, ela está abaixo. O macro está no micro também. A mesma fórmula que ela está em cima, a mesma forma, inclusive, que ela está em cima, uma árvore bonita, inclusive as pesquisas da geometria fractal falam isso, né? Que assim como a árvore está lá bonita, a raiz lá embaixo está semelhante. Deixa eu ver aqui. Quase que eu achava. Achei aqui uma ilustração. Acho que dá pra ver bem assim. Então. Isso aqui é a raiz de uma árvore. Essa raiz está semelhante à árvore que está lá em cima. Então, a árvore está tão bonita e tão preciosa e tão, vamos dizer assim, e tão saudável embaixo como em cima. Isso é a geometria fractal. Agora, vamos lá para isso que eu estava falando aqui. É o macro, que imagina que a árvore aqui no macro, representando, e o micro aqui, que representando a raiz, né? Então, o macro é essa memória celular, consciente ou inconsciente. E o micro é a memória celular das células, né? Então, quando você passa por um fator, né? Vou falar um problema qualquer. Digamos,
eu vou falar de depressão, tá bom? Aqui não é o DNA, que é o cérebro da célula, tá? É a membrana celular. Mas essa membrana celular tem aqui uma informação, ela tem aqui uns receptores de membrana que recebem a informação e tem também uns outros que eu esqueci o nome agora, que passam a informação para esse DNA, tá bom? Então, essa memória celular, ela fica aqui armazenada nas células, fazendo com que a gente adoeça ou cure. Através de quê? Da expressão ou não do fator genético, tá? Fator genético que se expressa ou não. Então, ele se expressa ou não se expressa para aquela doença. E independente da doença, tá? Que seja uma doença física ou emocional. Por isso que não existe essa questão, mas o meu problema é genético. Isso não cai mais aqui pra gente. Não fede e nem cheira se o paciente da terapia, se o seu paciente da sua terapia, da sua abordagem terapêutica chega assim e você ainda acredita nele, então você ainda não conhece o fundamento capaz de expressar ou não. E é essa expressão ou não que faz com que a gente ajude o nosso paciente a deixar de expressar esse fator genético ou não. Então, digamos que eu tenha câncer de mama porque minha mãe teve câncer de mama. Eu não tenho e nem minha mãe teve, tá? Então, eu tenho câncer de mama porque minha mãe teve... Ou seja, não, é genético. E aí o médico fala e ele mostra para mim que é genético, né? Através também de pesquisas genéticas e enfim, que na verdade não vão nos levar à cura. Pesquisa genética vai nos levar a ter uma informação que na verdade já é. Não precisa pesquisar genética. Genética, ela já se expressa ou não, tá? Um fator genético, ele se expressa ou ele não se expressa. E ele se expressa muito por conta do ambiente, que é um fator epigenético muito importante. Dos fatores epigenéticos que existem, eu vou falar aqui sobre eles. Quais são os fatores epigenéticos? Ambiente. Eu vou colocar ambiente e emoções como sendo o mesmo, tá? Fator vírus, que na verdade isso aqui eu até posso tirar, mas químico, intoxicação
que pode ser intoxicação química, radioativa. Então, tudo isso são fatores epigenéticos, né? Aí, claro, a nutrição também é um fator epigenético, tá? Desses, o mais importante de todos é o ambiente emocional, tá? Que faz se expressar ou não um gene que está onde? Dentro aqui das células. E os genes não são o cérebro da célula. O cérebro é a membrana celular que passa a informação para os genes. Então, vamos lá. Como é que sucede aqui a doença? Esse gene, aí eu vou desenhar aqui de novo. Esse gene aqui, o DNA, ele tem, eu vou colocar uma capa, tá? Ele tem uma capa em volta desse DNA, tá bom? Tem uma capinha aqui. Em volta disso aqui, isso aqui tem uma capa. Claro, ela não é espessa, tá? E aí, ela se abre para que a informação genética, aí essa capa, deixa eu ver se eu consigo aqui, não, só se eu fizer assim, ó. Essa capa, ela se abre para que esse DNA, né, para ser exposto. E aí é como se você tivesse a informação do DNA, ela é exposta. É como se você tivesse numa biblioteca e que você fosse pegar um livro. A biblioteca, né, tem aquela, geralmente tem umas catracas, né, a gente entra e aí você vai e pega o livro, ou seja, esse gene, esse DNA, ele é exposto. Pronto. E aí, depois que ele é exposto, ele vai aguardar uma série de instruções aqui, que na verdade são ditas, são impostas, né, pelas proteínas. Então, existe a proteína de membrana aqui, e existem as proteínas do DNA. Então, essas proteínas é que regulam todos os aspectos de vida, tá? Regulam a vida. E aí, ela abre, né, removendo esse revestimento em torno do DNA. Aqui, ó. Ela remove aqui a proteína, tá? Vou colocar uma setinha aqui para ela. E aí, depois, uma outra sequência de proteínas prepara uma outra sequência de DNA. Para que esse livro, né, para que talvez uma parte desse livro, que é o DNA, seja exposto. Vamos dizer que é tipo um capítulo do livro, tá? Aí a gente abriu aqui, pegou o livro e depois vem uma sequência de DNA para abrir o capítulo do livro.
tá? Então, primeiro a gente pega o livro, depois a gente vai abrir o capítulo do livro para ser lido. E aí, é um tal de RNA que lê o livro, que lê esse capítulo, tal de RNA, tá? Ribonucleico, é ácido ribonucleico, tá? Não importa muito os nomes não, é só mesmo para vocês verem, tá? Aí esse RNA ele vai ler esse livro. Então, aqui depois que ele lê, o gene é expresso ou ativado. E quando ele é ativado, ele deixou de ser latente e passa a ser ativado, né? Então, se eu deixo de ser latente, ou seja, se eu estava dormindo ali. Então, digamos que eu vou voltar aqui no câncer de mama. Então, digamos que eu tenho um fator epigenético ou genético do câncer de mama. Só que ele estava caladinho, dormindo. Até que vem fatores epigenéticos, o ambiente, as emoções é o principal deles, mas podem ser outras intoxicações alimentares, enfim, pode ser tudo junto misturado também, tá bom? Por isso que a alimentação não pode ser desprezada, né? Eu coloquei aqui os fatores epigenéticos, ambiente, emoções, fatores químicos, intoxicação radioativa, nutrição. Agora, o ambiente emocional é um dos mais importantes. Aí tá, a gente... e aí vieram as informações do ambiente. Aí é o jeito, a proteína, abrir o gene e expor aquele fator genético, o RNA abrir o capítulo dessa história, ler, e aí diz assim, agora é o jeito de expressar esse gene. Ele estava aqui dormindo, mas esse fator ambiental, isso aqui que aconteceu no caso do câncer de mama, né? Perda de proteção do ninho, não se sentir protegida no ninho, mulheres que doam demais, até que no momento elas se perdem ali, né? Que perdem um parceiro, que perdem um filho, ou que o filho adoece, ela passa dias ali, né? Enfim, várias coisas uma coisa pode acontecer em relação à proteção, à perda de proteção no ninho, a desabamento de existência mesmo nesse ninho, né? De alguma forma, ou várias histórias assim ao longo da vida, presenciadas. Talvez que já veio dessa mãe, de uma mãe dessa mulher, que essa mãe teve câncer e aí disseram para essa mulher que ela só tem câncer porque a mãe teve, não é? É que ela também vivenciou uma história e faz com que em algum momento esse gene ele deixa de estar dormindo e agora começa a se expressar. E aí, como é que a gente utiliza essa expressão genética a favor da cura? Quando nós sabemos fazer exatamente, quando nós sabemos qual é a raiz do problema. Nós informamos, eu vou continuar desenhando aqui. Então, a gente informa aqui, então,
informação. Antes de informar, eu investiguei, tá? Eu mobilizei, positivei, cicatrizei as feridas, sendo que esse é o último. Então, a gente mobiliza fatos relacionados à doença ou sintoma. Então, essas informações coerentes geram programas de autocura consistentes. Nossa, minha letra tá péssima, mas eu... Peraí. Consistentes. Por que geram programas de autocura consistentes? Que aí eu vou fazer agora o caminho inverso. Eu vou dizer assim: olha, tá bom, isso aqui aconteceu, mas aí a gente dá um novo significado, nova forma de vida ou de ver a vida ou de ver o trauma. Então, eu mostro para o paciente uma nova forma de ver a vida e de ver o trauma. Aí o RNA vai dizer: epa, não precisa mais expressar esse gene. Tudo já passou. Tudo já passou. Agora vamos lá deixar de expressar esse gene de novo? Que tal a gente deixar de expressar o gene das dores de garganta, da sinusite, da rinite, das dores de cabeça e enxaqueca, das dores no corpo, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico? Que tal a gente fazer isso quando nós damos um novo olhar? Vocês entenderam que o caminho da cura é o mesmo caminho que adoece. O caminho da cura foi o mesmo caminho que adoeceu, só que a gente faz o inverso e aí volta para dentro. E o caminho da cura é sim sempre com o olhar para dentro de você. Sempre é esse olhar, que é um novo olhar, talvez um novo estilo de vida, uma nova vida. E nós sempre, dentro do MPC, né, as terapias que abordam as questões traumáticas, né, a gente vai fazer com que o paciente entenda isso e, principalmente, fazer com que o paciente libere isso e também que a gente consiga dar uma solução real para o paciente. Porque não adianta só, já passou isso aqui, tudo já passou. Não é bem assim, tá? É preciso de uma metodologia e dentro do MPC a gente faz tudo direitinho com esse objetivo, tá? Mostrando para o paciente, para o cliente, para o utente que tudo já passou, que eu não precisa mais ele ter
dor no estômago por conta daquele fato traumático ou de vários microtraumas que aconteceram ao longo da vida dele. Então, tudo já passou. Aí a gente vai mostrar para o paciente uma solução real para ele, né? E a solução real está dentro daquilo que é importante para ele. E na verdade, a solução real não é necessariamente mudar o outro, não é se separar, não é de mudar de emprego, não é de deixar de falar com os pais, pelo contrário. A solução real sempre é de dentro para fora. Sempre é. Porque o principal ambiente que precisa ser mudado é esse aqui. O principal ambiente que a gente precisa de mudar é esse. Não adianta mudar os outros ambientes se esse aqui não tá bom. Tá bom? E não adianta eu querer ficar mudando o outro se eu não estou... Se eu não consigo mudar a mim mesmo. Sendo que o outro é um reflexo de mim mesmo. Deu pra entender, né? Pois é. É bem isso. Tá? Então, por isso, a Camila aqui. Por isso que muitos de vocês estão falando, né? Que MPC é vida, que MPC traz um novo olhar, né? E aí a Carol tá falando aqui, né? Mais o paciente que se cura. E é o paciente, é o cliente que se cura toda vez. Nós estamos ali trazendo um caminho de cura para ele, mas é ele que vai encontrar a resposta dentro dele mesmo, tá bom? Sempre é assim. Em relação ao que essa aula incrível que a gente deu, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar algo? Ai, que legal, Denilce. Obrigada, viu? Muito feliz. Muito feliz. Entenderam a aula? Fez sentido? Tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, tá bom? Eu queria muito atender hoje, mas eu não tô muito bem para atender, tá? Quando vai ter o MPC em grupo? Eu vou já falar nos stories sobre isso, tá bom? Vou falar sobre a formação de terapia em grupo do MPC, ok? Deu pra entender, gente? Pronto, tá bom. Que bom, muito feliz que vocês estão entendendo direitinho e que essa aula tenha sido esclarecedora para você, tá bom? Então é isso, gente. Eu tô muito feliz e grata por ter partilhado um pouco desse conhecimento, de como você utiliza a expressão genética a favor da cura do seu paciente. E eu espero que essas informações, para quem é novo, para quem é das antigas, para quem é aluno, para quem não é, isso tenha clareado ou também ou que também você consiga ter um novo olhar mesmo para a sua saúde, primeiramente, e para a saúde das pessoas, tá bom? Obrigada, gente, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e que Deus continue guiando a gente, né, para os caminhos do bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar agora nos stories sobre a terapia em grupo, tá?
Então, quem quiser acompanhar, vai para lá. Outra coisa, sábado, às 8 horas da manhã, tem live Terapeuta Bom de Negócio, tá? Às 8 horas da manhã. E essa live Terapeuta Bom de Negócio, ela vai ser transmitida no Negócios Terapia, tá bom? E não aqui no meu Instagram. Mas a gente vai lá para o Negócio Terapia, que a gente vai falar de negócios por lá mesmo, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, até mais.